Imagine uma bebida que acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. A cerveja é mais do que apenas uma bebida, ela é um elo cultural que uniu povos ao longo dos séculos. Seja em festas, celebrações ou momentos de descontração, a cerveja sempre esteve presente. Desde os antigos banquetes na Mesopotâmia até as modernas reuniões nos pubs, essa bebida tem desempenhado um papel central em nossas vidas sociais e culturais. Mas como ela começou? Qual é a história por trás da bebida mais popular do mundo? Para entender a verdadeira essência da cerveja, precisamos voltar milhares de anos no tempo, explorar antigas civilizações e descobrir como uma simples mistura de água, grãos e fermentos se transformou em um símbolo universal de convivência e celebração. Prepare-se para uma jornada fascinante que atravessa milênios e continentes, revelando os segredos e a evolução dessa bebida que tanto amamos. Vamos voltar no tempo até a Mesopotâmia, cerca de 7.000 anos atrás, onde os primeiros sinais da fabricação de cerveja começaram a surgir. Neste berço da civilização, os antigos agricultores descobriram que os grãos deixados para fermentar em água resultavam em uma bebida deliciosa e nutritiva. Este processo de fermentação foi uma descoberta revolucionária, transformando grãos simples em uma bebida que rapidamente ganhou popularidade. Esses primeiros cervejeiros não apenas consumiam a cerveja, mas também a veneravam como um presente dos deuses. A deusa Ninkasi, por exemplo, era reverenciada como a protetora dos cervejeiros, e suas receitas foram escritas em tábuas de argila. A cerveja não era apenas uma bebida alcoólica, mas uma parte essencial das cerimônias religiosas e festivais comunitários. Com o tempo, a prática de fabricação de cerveja se espalhou pelo Crescente Fértil, influenciando outras civilizações como o Egito Antigo. Os egípcios, assim como os mesopotâmios, consideravam a cerveja uma parte vital de sua cultura. Consumida diariamente por todos, desde os trabalhadores das pirâmides até os faraós, a cerveja também era utilizada como oferenda aos deuses e aos mortos. A cerveja, desde suas origens humildes, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento social e cultural das primeiras sociedades humanas. Esta bebida, que começou como uma simples fermentação de grãos, evoluiu para se tornar uma parte indispensável da vida cotidiana e religiosa de muitas civilizações antigas. No Egito Antigo, a cerveja era mais do que uma simples bebida, era uma parte essencial da vida diária e espiritual. Os egípcios acreditavam que a cerveja tinha sido um presente dos deuses, especialmente da deusa Hathor, frequentemente associada ao amor, à música e à embriaguez. A bebida era consumida por todas as classes sociais, desde os trabalhadores das pirâmides até a nobreza e os próprios faraós. A produção de cerveja no Egito era uma arte refinada. As receitas eram transmitidas de geração em geração, e as técnicas de fermentação eram aperfeiçoadas ao longo do tempo. A cerveja era feita principalmente de cevada, e o processo envolvia a fermentação de pão de cevada embebido em água. O resultado era uma bebida espessa e nutritiva, muitas vezes temperada com ingredientes adicionais como tâmaras e mel para melhorar o sabor. Além de seu papel na alimentação diária, a cerveja tinha uma grande importância cerimonial. Ela era usada em rituais religiosos e como oferenda aos deuses e aos mortos. Os túmulos frequentemente continham jarros de cerveja para garantir que os falecidos tivessem provisões na vida após a morte. Este costume refletia a crença de que a cerveja tinha propriedades mágicas e protetoras. A distribuição da cerveja também desempenhou um papel crucial na economia egípcia. Trabalhadores eram frequentemente pagos em cerveja, o que mostra sua importância não apenas como alimento, mas como moeda de troca. Este sistema de pagamento ajudou a sustentar os grandes projetos de construção do Egito, como as pirâmides, fornecendo nutrição e moral elevada aos trabalhadores. A cerveja egípcia, com sua rica história e importância multifacetada, destaca como esta bebida milenar foi muito mais do que uma simples fonte de prazer. Ela foi um componente vital da cultura, religião e economia, mostrando como a cerveja conseguiu moldar e sustentar uma das civilizações mais notáveis da história antiga. À medida que a história avança para a Idade Média, a cerveja continua a evoluir e a desempenhar um papel central na vida das pessoas. Durante este período, os monastérios europeus emergem como os principais centros de produção e inovação da cerveja. Os monges, com seu acesso a recursos e conhecimentos, aprimoraram as técnicas de fabricação e elevaram a cerveja a novos níveis de qualidade e complexidade.
Os monges não só produziam cerveja para consumo próprio, mas também a vendiam para a comunidade local. Esta atividade era uma importante fonte de renda para os monastérios, ajudando a financiar suas obras de caridade, educação e manutenção. A cerveja produzida nos monastérios era conhecida por sua alta qualidade, e algumas receitas monásticas ainda são seguidas até hoje. A alquimia e a ciência medieval também desempenharam um papel crucial na evolução da cerveja. Os monges aplicavam princípios alquímicos à produção da bebida, buscando maneiras de melhorar seu sabor, durabilidade e efeitos benéficos. Eles experimentavam com diferentes ingredientes, como lúpulo, que não só adicionava amargor, mas também agia como conservante natural, permitindo que a cerveja durasse mais tempo sem estragar. Durante a Idade Média, a cerveja se consolidou como a bebida do povo. Em muitas regiões, a qualidade da água não era confiável, e a cerveja, com seu processo de fervura e fermentação, oferecia uma alternativa segura e saborosa. A bebida era consumida por todas as classes sociais, desde os camponeses até a nobreza, e era comum ver tabernas lotadas, onde a cerveja era apreciada junto com histórias e músicas. Os festivais e feriados medievais frequentemente giravam em torno da cerveja. Celebrações religiosas e seculares eram acompanhadas por grandes quantidades de cerveja, e as feiras regionais eram famosas por suas variedades únicas da bebida. Este período também viu o surgimento das guildas de cervejeiros, organizações que regulavam a produção e garantiam a qualidade da cerveja, estabelecendo padrões que ajudaram a definir o mercado da bebida. A Idade Média foi uma era de grande transformação para a cerveja, marcada pela inovação e pela crescente importância social e econômica da bebida. Os monges e alquimistas deixaram um legado duradouro, moldando a produção de cerveja de maneiras que ainda influenciam nossa apreciação moderna desta bebida atemporal. Com a chegada da Era Moderna, a cerveja passou por transformações ainda mais significativas, moldadas por revoluções industriais e avanços científicos. No século XVIII, a Revolução Industrial trouxe mudanças drásticas para a produção de cerveja, permitindo a fabricação em escala muito maior e com maior consistência de qualidade. Antes da industrialização, a cerveja era produzida principalmente em pequenas cervejarias artesanais ou em casa. No entanto, com a invenção de novas tecnologias como a máquina a vapor e sistemas de refrigeração, a produção de cerveja se tornou mais eficiente. Grandes cervejarias começaram a surgir, especialmente na Europa e na América do Norte, capazes de produzir grandes volumes para um mercado crescente. A pasteurização, descoberta por Louis Pasteur no século XIX, foi outro marco importante para a cerveja. Este processo permitiu que a cerveja tivesse uma vida útil mais longa, reduzindo os riscos de contaminação e deterioração. A pasteurização revolucionou a indústria, tornando possível o transporte da cerveja para longas distâncias e seu armazenamento por períodos prolongados. Além das inovações tecnológicas, houve também um refinamento das técnicas de fermentação e do uso de ingredientes. O lúpulo, que já havia sido utilizado esporadicamente, tornou-se um ingrediente padrão, conferindo à cerveja seu amargor característico e propriedades conservantes. Diferentes variedades de malte e leveduras também começaram a ser exploradas, resultando em uma diversidade maior de estilos de cerveja. A disseminação de cervejarias e pubs durante a Era Moderna fez da cerveja uma parte inseparável da vida urbana. Em cidades industriais em crescimento, as cervejarias não só forneceram empregos, mas também se tornaram pontos de encontro social. Beber cerveja em pubs e tavernas era uma prática comum, e esses locais se tornaram centros de interação social e cultural. Movimentos como o renascimento da cerveja artesanal, iniciado nas últimas décadas do século XX, também merecem destaque. Este movimento surgiu como uma reação às cervejas produzidas em massa, incentivando a volta às raízes artesanais e a produção de cervejas com sabores mais complexos e variados. Pequenas cervejarias artesanais começaram a prosperar, trazendo inovação e diversidade ao mercado. A Era Moderna foi um período de grande evolução para a cerveja, marcado pela industrialização, avanços científicos e um renovado interesse pela produção artesanal. Cada inovação e movimento ajudou a moldar a forma como a cerveja é produzida e consumida hoje, garantindo que essa bebida milenar continue a evoluir e a encantar gerações. A popularidade da cerveja não conhece fronteiras. Cada cultura ao redor do mundo adaptou e aperfeiçoou a produção da bebida, criando uma impressionante diversidade de sabores e estilos. Vamos explorar algumas das tradições e variedades que tornam a cerveja uma bebida verdadeiramente global.
Na Europa, países como Alemanha, Bélgica e Reino Unido têm tradições cervejeiras profundamente enraizadas. A Alemanha é conhecida por suas rigorosas leis de pureza, a Reinheitsgebot, que originalmente permitiam apenas água, malte e lúpulo na produção de cerveja. Este compromisso com a pureza resultou em clássicos como a Pilsner e a Weissbier. Na Bélgica, a criatividade reina, com cervejeiros usando frutas, especiarias e técnicas de fermentação únicas para criar cervejas como a Lambic e a Trapistra, feitas em monastérios. O Reino Unido, por outro lado, desenvolveu suas próprias variedades icônicas como a Ale, a Porter e o Salt. Os pubs britânicos são famosos por suas cervejas servidas em temperatura ambiente, criando uma experiência de degustação distinta. A tradição do pub britânico é mais do que apenas beber cerveja, é uma parte vital da vida social e cultural. Cruzando o Atlântico, os Estados Unidos experimentaram um renascimento cervejeiro nas últimas décadas. O movimento de cerveja artesanal, que começou modestamente nos anos 1980, explodiu em popularidade, resultando em milhares de microcervejarias que produzem uma vasta gama de estilos inovadores. Cervejas como a American IPA, India Pale Ale se tornaram símbolos de criatividade e experimentação, com os cervejeiros empurrando constantemente os limites dos ingredientes e técnicas. Na Ásia, a cerveja também tem um lugar especial. No Japão, por exemplo, cervejarias como a Sapporo, Asahi e Kirin produziram cervejas leves e refrescantes que combinam perfeitamente com a culinária local. Mais recentemente, o país viu uma onda de cervejas artesanais que incorporam ingredientes tradicionais japoneses, como chá verde e arroz, em suas receitas. A África, com suas próprias tradições únicas, também contribuiu para a diversidade global da cerveja. Em muitos países africanos, a cerveja é feita a partir de sorgo ou milho, resultando em sabores e texturas distintas. Estas cervejas são frequentemente produzidas em pequenas quantidades para consumo local, mantendo tradições que remontam a séculos. Cada região do mundo trouxe suas próprias influências e inovações para a produção de cerveja, rica e diversificada de sabores e estilos. A cerveja, em todas as suas formas, continua a unir pessoas e culturas, celebrando tanto a herança quanto a inovação. Ao explorarmos essa variedade global, percebemos como cada gole de cerveja conta uma história única, refletindo a riqueza cultural de seu lugar de origem. Com a chegada da Revolução Industrial, a produção de cerveja foi transformada de maneira drástica. O século XIX trouxe inovações tecnológicas que revolucionaram o processo de fabricação, permitindo que a cerveja fosse produzida em escala industrial e com uma consistência sem precedentes. Uma das inovações mais significativas foi a invenção da máquina a vapor. Esta tecnologia permitiu que as cervejarias aumentassem sua produção, operando com eficiência e em maior escala. Antes da Revolução Industrial, a produção de cerveja era limitada a pequenas operações artesanais, mas com a nova maquinaria, grandes cervejarias começaram a surgir, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Outro avanço crucial foi a pasteurização, desenvolvida por Louis Pasteur em 1864. A pasteurização permitiu que a cerveja fosse aquecida para matar micro-organismos indesejados, aumentando sua vida útil e tornando-a mais segura para o consumo. Isso possibilitou o transporte e armazenamento da cerveja por períodos mais longos, permitindo que ela fosse exportada para mercados distantes sem perda de qualidade. A refrigeração também desempenhou um papel vital. Antes da invenção dos sistemas de refrigeração, a produção de cerveja era limitada às estações mais frias do ano, ou exigia o armazenamento de gelo natural. Com a refrigeração artificial, as cervejarias puderam manter temperaturas ideais de fermentação e armazenamento durante todo o ano, resultando em produtos mais consistentes e de melhor qualidade. Os avanços na microbiologia, liderados por cientistas como Emil Christian Hansen, permitiram um melhor entendimento das leveduras e dos processos de fermentação. Hansen desenvolveu técnicas para isolar cepas de leveduras puras, o que revolucionou a produção de cerveja ao garantir fermentações mais controladas e previsíveis. Com essas inovações, a indústria cervejeira floresceu. Grandes marcas como Anheuser-Busch, Heineken e Carlsberg começaram a dominar o mercado global, utilizando as novas tecnologias para expandir suas operações e garantir a qualidade de seus produtos. A produção em massa tornou a cerveja mais acessível e disponível para um público maior, democratizando o consumo da bebida. A era industrial não só transformou a maneira como a cerveja era produzida, mas também impactou sua distribuição e comercialização.
Com o advento das ferrovias e navios a vapor, a cerveja podia ser transportada rapidamente e de forma mais eficiente, atingindo novos mercados e contribuindo para sua popularidade global. A era industrial marcou um ponto de inflexão na história da cerveja, introduzindo avanços tecnológicos que continuam a influenciar a produção moderna. Cada garrafa ou lata de cerveja que desfrutamos hoje é um testemunho das inovações que moldaram a indústria, tornando possível a produção em larga escala e garantindo a qualidade e segurança da bebida que tantos apreciam. À medida que avançamos para o futuro, a indústria cervejeira continua a evoluir com novas inovações e um foco crescente em sustentabilidade. Tecnologias de fermentação, como leveduras geneticamente modificadas, estão criando sabores inéditos e melhorando a eficiência. A sustentabilidade é central, com cervejarias adotando energia renovável, reciclagem de água e embalagens ecológicas. A agricultura sustentável também ganha destaque, com parcerias para cultivo de cevada e lúpulo mais ecológicos. A tecnologia digital, incluindo sensores inteligentes e análises de dados, permite monitoramento preciso do processo de produção, garantindo qualidade e reduzindo desperdícios. Microcervejarias e cervejas artesanais continuam a prosperar, trazendo inovação e diversidade ao mercado. O futuro da cerveja é promissor, com novas práticas que encantam paladares e respeitam o meio ambiente. A jornada da cerveja está longe de terminar, prometendo ainda muitas surpresas e evoluções. A cerveja, com sua rica história e evolução, é muito mais do que uma simples bebida. Desde suas origens na Mesopotâmia e no Egito Antigo, passando pelos monastérios medievais, revoluções industriais e até as microcervejarias artesanais de hoje, a cerveja sempre encontrou maneiras de se adaptar e prosperar. Cada gole que tomamos conecta-nos com milênios de tradição, inovação e cultura. Enquanto olhamos para o futuro, com novas tecnologias e práticas sustentáveis, continuamos a honrar e celebrar essa herança extraordinária. Então, da próxima vez que você levantar um copo de cerveja, lembre-se de que está participando de uma história que é tão antiga quanto a própria civilização, e que continua a evoluir e encantar gerações em todo o mundo. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre alimentos e bebidas. E claro, confira nossos outros vídeos para continuar essa jornada incrível pelo mundo dos sabores e tradições.